Tudo bom? Bom, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas, né? Gostaria de iniciar aqui manifestando meus sinceros agradecimentos ao Colégio das Irmãs, né? Em especial a professora Leda Moura, por ter nos incluído nessa programação que visa homenagear a cidade de Teresina pela passagem do seu aniversário, que foi recentemente. Bom, para mim, eu gostaria de falar para vocês que é um orgulho imenso estar aqui com vocês hoje, porque eu sou ex-aluno da casa, eu estudei aqui fiz meu pré-escolar todo aqui, e para mim é um orgulho imenso estar voltando depois de 18 anos para a casa de onde a gente saiu, agora como profissional. Fiquei muito feliz por isso. Bom, eu sou arquiteto urbanista, sou formado pela Universidade Federal do Piauí, UFP, sou coordenador de projetos na Luiz Arque Mais Construção, no escritório que nós fundamos há 2 anos atrás, onde desenvolvemos projetos de edificações arquitetônicas, de projetos de urbanismo e design interiores. Além disso, eu componho a equipe do Departamento de Arquitetura da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, onde nós, juntamente com outros profissionais da área de arquitetura hospitalar, especificamente, nós desenvolvemos toda a rede física de hospitais do Estado do Piauí, hospitais públicos. Bom, eu não quero hoje, a minha intenção com essa conversa com vocês não é fazer com que vocês, sejam tão apaixonados, de um ano para outro, fiquem tão apaixonados por arquitetura e urbanismo como eu sou, né? Minha intenção não é essa, mas assim, é tentar despertar em vocês um pouco de juízo crítico, assim, uma reflexão sobre o ambiente construído, sobre o meio urbano no qual vocês estão inseridos. Às vezes você termina não tendo um interesse muito efetivo na parte de arquitetura e urbanismo, você termina não conhecendo a cidade. Então, a nossa ideia aqui hoje não é expor os prédios mais bonitos de Teresina, ou os mais feios, ou criticar, ou exaltar os mais bonitos. Isso seria uma palestra que eu daria para um grupo de arquitetos, que não é o caso de vocês. Muitos de vocês nem vão seguir a área, vão para a área de saúde, humanas, até mesmo de exatas, mas em outras vertentes, não arquitetura especificamente. Então, minha intenção não é essa. Minha intenção hoje aqui com vocês, simplesmente despertar em vocês esse olhar urbano, esse pensar urbano sobre a cidade de Teresina. É uma forma de vocês passarem a ter mais juízo crítico para reclamar quando vocês veem uma coisa que está errada, ter mais propriedade para cobrar dos políticos profissionais ligados à construção civil, na qual eu me incluo, sobre soluções para a melhoria dos espaços urbanos da cidade. Além disso, a palestra visa também fazer com que vocês passem a valorizar também mais do patrimônio arquitetônico da cidade de vocês, que é de vocês, que é nosso também. Então é isso. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma parte introdutória aqui da origem da cidade de Teresina, né, a partir da nossa instalação na nossa capital. Teresina foi fundada em 1852, mas assim, quase um século antes, em 1760, nós já tínhamos na região da nossa cidade uma comunidade de aproximadamente 60 pescadores, no local que hoje é conhecido como Ponte Velho, nessa região que a gente está mostrando dessa foto, próximo ao encontro dos rios. A ideia do Conselheiro Saraiva, naquela época, quando ele queria decidir a capital de Oeiras para Teresina, era justamente implantar a cidade nessa região, por já ter essa prévia ocupação mínima, mas já existente. A partir de estudos de solo, de condições topográficas, etc., ele identificou que ele é uma região bastante suscetível a inundações, enchentes, a essas intempéries, e daí foi que decidiu-se implantar onde nós conhecemos hoje, na região chamada de Marco Zero da cidade, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, e aproximadamente uma légua daí.
Bom, aqui a gente traz um texto da nossa querida professora, que ilustra muito bem o que a gente tem para falar nessa parte inicial. Bom, vocês me permitem ler? Em 1852, nasceu uma cidade em meio ao alinhamento de suas ruas, becos, praças, bairros e avenidas, no qual seguia o traçado de um tabuleiro de xadrez. Assim, o Conselheiro Saraiva, ao idealizar a nova capital do Piauí, lançou suas peças nesse jogo sob a preocupação com questões que visavam a geometria, divisão dos espaços e a beleza da construção de Teresina. É uma colocação bastante feliz da professora Ieda. Pode passar, por favor, Ieda. Ela está falando nesse texto dela justamente do partido arquitetônico e urbanístico da implantação da cidade, do projeto no qual o Conselheiro Saraiva fez juntamente com o vestibular português, o João Isidoro França. Se caracteriza pelo tabuleiro de xadrez que ela fala no texto dela, que nada mais é do que nosso urbanismo moderno, ortogonal, que é caracterizado pelas linhas retas, pela organização espacial de forma ortogonal, aumentando a legibilidade e a racionalidade da composição do traçado urbano da cidade. É um partido que faz com que não tenhamos, como aconteceu em várias cidades mais antigas, um urbanismo chamado de historicista ou organicista, que é determinado por não traçado retilíneo, ortogonal, como temos na nossa cidade, mas a partir de ruas que são feitas a partir da topografia natural do terreno, das condições de relevo, etc. E termina que, dessa forma, você termina que o traçado urbano fica bastante aleatório e a cidade termina crescendo desordenadamente e você acaba tendo dificuldade, o usuário está tendo dificuldade para se orientar espacialmente na cidade. Vamos falar um pouco eu sei que nem todos vocês gostam de plano, de projeto, mas é importante, como cidadãos teresinenses, a gente identificar como foi feita essa ideia da implantação da cidade. De forma ortogonal, ela foi colocada nas margens do rio Parnaíba, pela própria característica do rio, da navegabilidade e do comércio fluvial. E daí você consegue perceber facilmente o porquê da existência de tantos armazéns na Avenida Maranhão, justamente uma herança dessa navegabilidade do rio e dessa exploração do comércio fluvial. A gente percebe aí que o crescimento da cidade foi desenvolvido mais no sentido norte-sul. O crescimento foi desenvolvido mais no sentido norte-sul. Ali nessa parte de baixo temos o quartel do batalhão, atual ginásio do Monteiro, onde foi marcado o Conselheiro Saraiva, o vestibular João Isidoro França. E mais a norte, a Avenida José de Santo Ciro, onde hoje magia a praça José de Santo Ciro, lá da nossa Pisa, né, de Horais. No sentido oeste, a cidade não se desenvolveu tanto, foi até aproximadamente uns 100 metros acima, além da última praça. Pode passar, por favor? Bom, ilustrando um pouco mais como foi a região onde foi implantada a nossa cidade, por onde começou. Nós temos aí a Praça Marechal Deodoro, esse monumento à esquerda de vocês, à esquerda da foto. Uma escultura que foi trazida do barco a vapor, instalada no local, para ilustrar justamente esse marco zero. E ao fundo a gente percebe a nossa catedral, a nossa igreja de Pombar, que também marcou a instauração do centro, além do centro econômico, do centro político, também o centro cívico, com a praça, e o centro religioso a partir da igreja. Pode passar aí, por favor. Essa é um detalhe da nossa igreja. É um edifício predominantemente eclético, é um estilo arquitetônico que é caracterizado dito por alguns estudiosos da área como um estilo chamado de bolo de noivo, ou seja, você termina recortando
alguns estilos arquitetônicos de distintas eras e colando na mesma edificação, fazendo uma composição que às vezes fica harmoniosa, às vezes não. É importante falar do ecletismo porque a nossa cidade ela foi basicamente, a parte histórica, basicamente construída galgada nos preceitos do ecletismo. Todo o nosso centro histórico, por mais que tenha algumas edificações bem típicas, como Cine Rex, talvez, que é bastante curto, da arquitetura, mas o que vemos de predominante é mesmo o ecletismo e esse estilo que nós vemos mais presente nas edificações históricas da nossa cidade. Vou passar para você. Bom, ilustrando um pouco essa região, esse meio urbano, na época onde foi instaurada a cidade, essa região do nosso Marco Zero, à esquerda você vê o mercado, nosso mercado velho, que infelizmente hoje, ao contrário do que acontece em várias outras cidades, e é importante, eu vou tentar ao longo da nossa fala aqui, não só enaltecer os pontos positivos da cidade, eu acho que a minha obrigação como profissional da construção civil, como cidadão, eu tenho a obrigação também de apontar o que tem de errado, o que é feito de errado, até mais para incentivar vocês também a ter esse juízo crítico maior, mais elevado, para reclamar quando for necessário. Então, o nosso mercado velho é um típico exemplo de um valor histórico importantíssimo para a gente, foi onde foi desenvolvido a questão do comércio da cidade e hoje se encontra jogado à própria sorte. Aí você também vê o antigo palácio da cidade, na foto, do lado do mercado, hoje atual Museu do Piauí. Mais ao lado direito, a gente vê a nossa igreja do Amparo, sem as torres, que seria muito comparado. A foto desse tipo. Pode passar aí, por favor? Bom, essa é uma foto recente do que eu estava falando para vocês, do Palácio da Cidade. Hoje, o Museu do Piauí, é uma edificação também eclética, que bebe na fonte do clássico, também do corpo do estilo colonial, com a telha, o clássico do das pilastras, do tabulamento elétrico. Mais da balustrada. Pode passar ele, por favor. Bom, juntamente com o Palácio da Cidade, que eu mostrei na foto passada, e esse prédio que se situa hoje nessa região do nosso centro histórico, do Marco Zero, que é o antigo Tribunal de Justiça, hoje funciona o Tribunal de Justiça também, está intacto, está bastante conservado, juntamente com o Palácio da Cidade, que hoje é o Museu do Piauí, ele compunha. Na época, o Piauí fazia às vezes o centro turístico da nova cidade. É um exemplar clássico também do nosso ecletismo e, infelizmente, se encontra bastante conservado. Pode passar aí, por favor. Bom, a questão do centro econômico, que eu estava falando para vocês, que também foi instaurada a partir do Mercado Velho, a foto da esquerda da época. E à direita, gosto de mostrar, mas é uma obrigação, como está hoje. Infelizmente, à beira do caos mesmo, e sem nenhuma preocupação por parte pública, política, de restauração e manutenção desse bem que é novo. Pode passar aí, por favor. Bom, essa é uma foto da rua Senador Teodoro Pacheco. E a gente vê, eu estou trazendo para vocês, é uma foto histórica também, é uma rua que hoje já temos várias outras importâncias também, mas na época ela tinha uma hierarquia, ela tinha uma hierarquia bem maior, ela era uma das ruas mais importantes que nós tínhamos, e por conta disso, queria-se fazer, além da igreja do Amparo, das ruas também, queria fazer outro símbolo para a cidade, outra igreja de grande Boston. Foi feita a São Benedito ao fundo dessa foto, você percebe bem, e ela foi colocada espacialmente, colocada exatamente no centro dessa rua Teodoro Pacheco, para que pudéssemos valorizar e elevar a igreja a uma hierarquia ainda maior. Pode passar aí, por favor. Bom, esse é um prédio que também foi uma edificação que foi erigida na época da restauração da nossa capital, a pregação que está ali fazendo,
A única coisa que mantém igual a isso hoje é o nome. Continua estudando fazendo, mas está bastante descaracterizado. É um prédio também eclético. Pode passar aí para a gente ver a foto como é que está hoje. Essa é uma projeção totalmente diferente. Fica ali na Praça Marechal Deodoro também. É um prédio pós-moderno, que é um estilo arquitetônico que foi característico da década de 90. E é uma pena, bastante descaracterizado. Vamos passar aí. Quem escolheu esse modelo, essa arquitetura desses prédios, esses anteriores foram copiados ou foram projetados para Teresina? Tá. A gente estava falando que esses prédios de Teresina eles são caracteristicamente ecléticos, ou seja, é uma mistura de estilo, o tipo de Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Mas teve alguém que idealizou? Sim, eles eram projetos que eram inspirados, tinham uma fonte de prédios europeus, de Portugal, sobretudo. Não era uma cópia idêntica de outro edifício que tinha lá, mas a cópia de alguns elementos que tinham um prédio, depois a cópia se tinha de outro, e fazia essa composição com os mestres de obra portugueses, sobretudo isso. Esse prédio aqui, ele é idêntico, ele também é eclético, O Nós das Irmãs é tipicamente eclético. Eu gostei desse termo ecletismo, nunca tinha ouvido falar, mas a questão da predominância desses estilos arquitetônicos aqui em Teresina. Quais seriam, então? Consigo identificar muito na questão da arquitetura religiosa e gótica, né? E dos outros prédios do neoclássico. Qual seria predominante? O predominante aqui é exatamente o ecletismo. A gente não tem um exemplar puramente gótico. O que a gente tem, como a gente vê bem se você puder voltar lá para colocar o Amparo, você estava falando, mas eu não desculpa. José Nilton. José Nilton? Isso. Pronto, aqui a gente, justamente o que você está falando, a nossa arquitetura sacra, religiosa, bebe muito nas fontes do gótico que você falou, só que não é um gótico puro, é um chamado neogótico. É uma releitura do gótico no período posterior ao primeiro. Né? A gente percebe isso por esses arcos, que são essas torres com a ponta afiada, essas torres é típico do gótico. Também a questão também das abóboras ogivais, também que a gente vê, é típico do gótico, só que não é puramente gótico, a gente não pode caracterizar como gótico, porque tem elementos típicos também do romano, que são essas voltas, essas arcadas sobre essas aberturas de volta perfeita, é típico do romano. Então a gente não consegue perceber aqui edificações características de um estilo ou de outro. Por isso que é quase que regra geral que todos são ecléticos. Por mais que nós possamos identificar edificações que são mais caracterizadas por um estilo específico. Então esse seria o termo correto, ecletismo. Era gosto de quem projetava. Isso. Que é o estilo chamado estilo do Boto Louro. Que é um pastiche, é a cópia, a justa posição de elementos de épocas passadas. Tá? Bom, essa é a foto que a gente traz aí da nossa principal avenida até hoje, a Prefeitura Serafim, como era antes, tinha esses outizais que foram retirados para dar mais espaço para o carro. Eles foram retirados, isso também foi diminuído. Aí nós percebemos as edificações históricas da nossa cidade, a residência episcopal do lado do nosso colega das irmãs. Você vê, a gente percebe na foto. Você vê que é uma região predominantemente residencial e foi uma avenida importantíssima para direcionar o crescimento para a Zona Leste na cidade, sobretudo na década de 60. Pode passar aí, por favor. Bom, agora, nessa segunda parte da nossa conversa aqui, a gente vai trazer algumas edificações para vocês, alguns símbolos, mas reiterando, ratificando. A gente não está aqui tentando mostrar os prédios mais bonitos da cidade, não é nosso interesse. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente o que a Leila estava falando no começo da apresentação, dos signos da arquitetura, a simbologia. E que, por mais que a pessoa que não
não se interessa de forma mais efetiva na área da arquitetura do urbanismo, mas a sensação que as edificações, que o meio urbano, que o meio construído, ele gera no cidadão, no usuário, no transeunte, na pessoa que está passando. Então, esse é o nosso maior símbolo, é o maior símbolo da nossa cidade. É bastante difícil você passar para a ponte estaiada e não, pelo menos por uma fração do segundo que seja, por mais apressado que você esteja, por mais distraído, por mais efetivo em outra atividade, é impossível. Muito possível não, mas muito difícil, pelo menos por uma fração do segundo, a gente não perceber a notoriedade plástica, a solução plástica da composição arquitetônica, o mirante que marca a composição geral, de forma vertical, e estrutura esses tirantes de aço. E é interessante também observar a sensação que aquilo traz nas pessoas que vivenciam a cidade. Até mesmo essas pessoas que eu estava mencionando, que não se interessam tanto, mas elas se sentem orgulhosas por ter um exemplar arquitetônico desse na sua cidade. Elas se sentem mais orgulhosas, elas se sentem mais confiantes e com uma identidade maior para aquele lugar. Elas se sentem orgulhosas, um pouco mais orgulhosas de ser presidentes por ter na sua cidade uma obra desse porte, dessa magnitude. Pode passar aí, por favor. Bom, esse é o prédio talvez muitos de vocês conheçam. Esse é o prédio da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. É um prédio que eu particularmente gosto muito, mas eu não queria falar para vocês dele, além da sua racionalidade, da sua composição plástica, do seu modernismo, falando da sensação que esse prédio gera no usuário. Pode ser criança, 5, 6 anos, está passando lá com o pai no carro, mas ele olha para o prédio e ele tem uma sensação. Pelo fato da cor amarela dele, pelo próprio gabarito altimétrico dele, que é mais elevado do que o gabarito do entorno, pela adequação à topografia, e também por esse muro de terra, que a gente vê no cantinho inferior dele, aí, da foto, desse muro de terra que ladeia a passagem, a via de veículos e pedestres. É muito difícil também você passar por ele e você não se relacionar, você não criar uma identidade, você não estabelecer um ponto de referência com esse prédio. Pode passar aí, por favor. Bom, esse também é um outro importante símbolo da nossa cidade. Ele é o mercado de troca-trocas. É uma obra que foi construída em 1985, no mesmo local onde já existia um comércio aí, troca também, que era desenvolvido embaixo de uma figueira. Então, o prédio ele veio justamente para organizar e estruturar essa atividade que já acontecia. Né? Então, a sua arquitetura simples, a marcação da cobertura, faz com que a pessoa que observa faça uma leitura de forma facilitada e dificilmente, posteriormente, ele vai esquecer essa leitura. Você vai pela primeira vez no troca-troca, você observa por um segundo que seja a obra, você já faz a leitura imediata de como funciona as coberturas, e se daqui a um ano você não estiver voltado para a troca-troca e pedindo para desenhar o troca-troca, você vai, por mais que você não sabe desenhar nenhum casinho com sua mulher, você vai fazer os apoios e vai conseguir reconstruir o troca-troca. Então, essa simbologia é bastante marcante. E é importante observar como determinadas obras se relacionam com a cidade e com as pessoas que a vivenciam. Pode passar, por favor. Esse é um exemplo clássico que eu estou trazendo para vocês também, não pela arquitetura do valor histórico que possui, e era justo mencionar, mas principalmente para falar da simbologia que tem. A estação ferroviária da cidade, que fica ali na Miguel Rosa, aqui para a nossa conhecida aqui, ela é um prédio que a imagem dela é quase que dissociável da imagem da própria cidade de Teresina. Né? Se você pensar em perder essa edificação, é como se você estivesse perdendo uma parte do corpo sua. Né? E por conta disso, para provar um pouco dessa grande importância, desse marco simbólico para a nossa cidade, se fala muito da construção de um viaduto, aí na Miguel Rosa,
Frei Serafim, para minimizar os problemas de trânsito da região, congestionamento, etc. E a UDEF é sempre refutada, descartada, justamente por conta desse prédio, da edificação. Se isso acontecer, você vai diminuir a visibilidade da edificação e da percurso. Então, são exemplos claros, clássicos, de como determinadas obras se relacionam com a cidade, com o seu usuário, de modo que você não se consegue perder. Então, é uma pena não existir essa consciência, não existir em vários outros aventuários nossos que são, por vezes, degradados por empresários pela falta de interesse público de manter. Bom, também não estou trazendo pela beleza da obra, eu acho de gosto bastante orgulhoso, o Riverside Shopping. Essa é uma vista aérea a partir da avenida inimiga dele, né? Eu vou trazer para vocês, para tentar mostrar um edifício pós-moderno, final da década de 80, que remete, que tenta fazer uma arquitetura moderna com alguns elementos historicistas, né? Então, o que eu queria falar para vocês é sobre como a edificação, como o espaço pode se relacionar com o usuário. O usuário desse espaço ali, talvez, eu não conheço, talvez, outro lugar, outra edificação em que eu me relaciono, eu particularmente com esse pessoal aqui, eu me relaciono tanto com o prédio como no Riverside. Ou seja, você entra, pela própria característica dele, ele tem esse círculo no meio, né, que é a praça, e toda a disposição dos corredores fica de forma axial a esse círculo. Ou seja, são várias entradas e saídas e você fica se você não se concentrar muito, você vai se perder. Quem nunca perdeu o carro aí dentro? É muito difícil de se orientar espacialmente aí. Então aí é que a gente vê essa relação do usuário com a edificação que é bastante clara. Aí. Então, termina acontecendo. Você termina entrando no shopping, você termina se você é uma pessoa extremamente distraída, se você não tem como característica observar o seu entorno, no Riverside você observa para que você não se perca. Então você está o tempo todo olhando, observando os corredores, tentando memorizar aquela lógica daquele corredor para que você não se perca. Então, não é isso, né? Na verdade. Mas esse no caso aí é boa, Oi? É boa ter assim, esse projeto. Eu mesmo me perco. Tá, o que é bom para mim é mais do subjetivo. A gente trabalha. E vai fazer um projeto desse, é intencional? É intencional. Se você quiser saber a minha opinião sobre a edificação, eu posso dar para você. Eu não posso dizer se é bom ou se é ruim. Eu posso dizer a minha opinião. A minha opinião que eu tenho sobre o Riverside é que é uma edificação de baixo caráter, de baixo valor estético, justamente por ele remeter a estilos arquitetônicos passados, a estilos construtivos passados de outra época, sendo que a época já passou. Como se você fizesse, como se você usasse vestido de bolinha hoje. Porque na década de 60. Então o interessante é que ele deve muito desses estilos históricos, por mais que. Mas as coisas, se acompanhar, antigamente as pessoas conseguiam num espaço desses não se perder. Era mais funcional antigamente? Não, na verdade eu não considero funcional justamente pela disposição axial. Já não era, né? Não, nunca foi, na verdade. Mas é uma decisão autonômica. Justamente, talvez a ideia do projetista seja realmente fazer com que os usuários prestem atenção lá dentro. E realmente prestem dentro. Conseguiu, você queria isso. Porque Teresina é muito assim, essa coisa do xadrez, a gente se acomoda, né? Quando você faz o xadrez, quando você faz a ortogonalidade, você termina não, talvez se distrair um pouco, e aí você se distrai, você se perde. Você tem uma rua que você passa todo dia, não sei, Frei Serafim, vocês passam todo dia para o colégio, né? Tem várias situações aqui, mas eu tenho certeza que tem uma loja aqui, várias lojas, várias edificações, e se eu perguntar para vocês, por mais que vocês não
Por mais que você passe aqui todo dia, você não vai dizer, onde é que fica, sei lá, o mais. Então, você sabe que está aqui próximo. Mas assim, você extermina às vezes não percebendo, você passa por um lugar e você não percebe pelo fato da simplicidade da coisa. Você vai na terceira fila, vai e volta. Você tem outra opção. Então, você termina percebendo. A gente se acomoda. Se acomoda. Eu também passo uma parte da minha vida numa cidade planejada, que é Guadalupe. Né? Eu morei em Guadalupe, vim para cá que é planejado. Quando eu vou para outro lugar, eu fico totalmente desorientada. É impressionante, né? Mas assim, você tem que ajudar para a gente ter experiência, é ótimo. Morar em cidade planejada é maravilhoso. Mas saiba, nós somos isso. Umas músicas no hangar dos dedos, umas coisas assim. É o GPS. Bom, e pegando um pouco desse gancho, dessa fala, eu queria falar para vocês aqui, tentar despertar, através da minha conversa, eu queria despertar em vocês esse olhar sobre a cidade. Por mais que seja simples, por mais que seja só ir voltar, por mais que seja difícil de se orientar, mas é importante que a gente observe o entorno. É importante que nós observamos, que nós vejamos o nosso patrimônio, a nossa arquitetura, como forma de valorizar o que é a história. E sem história, o professor Guida pode falar melhor que eu, nós não temos identidade. Pode passar, por favor. Bom, era isso que eu queria falar dessa parte dessas obras. E aqui a gente faz conta aqui uma projeção do mapa. Esse é o mapa da cidade de Teresina, para quem não reconhece. Eu dou esse ponto para vocês. É uma projeção que foi feita de forma cromática sobre para onde a cidade tende a crescer. Quais são os locais da cidade, as regiões que têm mais potencial para crescer. Foi feito um estudo para isso, baseando-se em alguns pontos, como característica topográfica, sujeição a limitações, a infraestrutura existente no local, e daí foram demarcadas áreas que têm mais ou um potencial maior ou menor para crescer. Essas áreas mais vermelhas, amareladas, alaranjadas, a gente representa, não dá para enxergar na legenda, mas representa as áreas onde não tem tanto potencial para crescer. Você vê ali próximo ao rio, na zona norte, não sei se você tive as enchentes. E essas áreas mais esverdeadas, quanto mais verde for, quanto mais escuro for verde, são as áreas que têm mais potencial para crescer, e a gente vê uma tendência ainda para a ocupação da nossa zona leste. E ainda, como a gente vai mostrar lá na frente, por mais que seja uma área que esteja sendo urbanizada a passos largos, ainda tem muita disposição assim, de terrenos livres, de terrenos mal ocupados, de edificações de baixo caráter, baixo valor estético. Então a cidade ainda tende a crescer para esse lado aí. É uma projeção. Bom, é o que eu estava falando para vocês. Esse ponto, essa parte da desacomodar as pessoas da posição que elas estão, para que elas reclamem, para que elas exijam. Pode falar. Moisés, é porque aqui em Teresina, Bruna, a gente vê alguns lugares, como o Mainz que tu falou, Teresina, mas que hoje é utilizado para outras coisas, como a escola. E a Vivo, que não tem aquela construção moderna, a construção mais antiga. Quando tu acha que banaliza a história que teve aquele lugar, ou, pelo contrário, preserva utilizando outros meios? Bruno, eu acho fantástico. Assim, na verdade, esse é o ponto. Você vai fazer arquitetura? Oi? Você vai fazer vestibular para arquitetura? Não. Não? Tá. Mas tu gosta de investimento, sua colocação. O que se fala hoje em preservação, em conservação, a gente tem uma discussão, a gente defende esses pontos, a gente tem discussões, às vezes, com empresários, pessoas com mais mentalidade mais capitalista, em relação a que eles falam que se é velho, a história para cair nos pedaços, é defasado, é melhor derrubar e fazer novo. Antes era uma casa, tinha uma casa na Frei Serafim, por exemplo, com Marx, que é essa escola de inglês, aqui próximo. Era uma casa neocolonial, neocolonial, era uma residência. Hoje não cabe mais residência na Frei Serafim, não tem mais como morar na Frei Serafim. Lá é uma região comercial. Mas, por outro lado, tem um valor histórico agregado na educação. Então, eu preciso manter. Eu preciso manter a casa, só que eu não posso morar na casa. Ou seja,
como é que eu resolvo? Eu resolvo dando um novo uso para o local. E é isso que você está perguntando. Isso. Tu acha isso favorável ou acha como se banalizasse o que aconteceu? Esse é o ponto que a gente defende. A gente que defende as teorias de conservação é preservar. A melhor forma de você preservar o local é dando um uso a ele. Né? E se aquele uso ao longo do tempo se perdeu, não se usa mais, que seja inventado outro uso para que aquele espaço de fato seja utilizado, que é a melhor forma de ser bem mantido. Então eu acho bastante válido. Bom, sobre esse ponto aí, para mim é uma perda de potencialidade da cidade. Quando você sai da ponte, você vem do cheque, você entra para Jama Chinês, para dobrar para a nossa Unifário. Talvez um dos pontos mais importantes, de maior visibilidade da cidade. É difícil uma pessoa visitar Teresina, talvez que mora não, mas é difícil uma pessoa visitar Teresina para turismo, para negócio, para coisas desse tipo, e não passar por esse ponto. Então, na nossa opinião, é uma região que tem uma potencialidade imensa e não é explorada. Hoje a gente tem várias edificações de baixo valor histórico, aí, a questão de um entretenimento noturno, que ao meu ver denigra a imagem da cidade, poderia estar sendo utilizado os mesmos serviços, mas de forma mais estruturada, com espaço para pessoal, convívio para estar e também para o desenvolvimento do comércio que já existe aí, bar, loja de vidro, mas de forma mais estruturada, que convide a população de modo geral a utilizar esse espaço, e não apenas bom. Complementar o que eu tinha começado, a projeção de futuro para Teresina. A gente não começar a mesma obrigatoriedade ou as pessoas estão construindo assim a medida. Eu entendi o que você falou. Porque lá na minha cidade, que estamos falando, você olhar no Google, ela é toda quadradinha, mesmo nas áreas que não estão construídas. Já tem um projeto de ser daquele jeito, então as casas não podem ser construídas, por passar o esgoto, saneamento que ela tem, né? Então ela é muito projetada. Você não pode fazer uma casa em qualquer lugar. Hoje, desculpa, não sei, eu esqueci o seu nome. Cacilda. Tá. Hoje o que se faz? A aplicação urbana da cidade é muito bem definida. Ainda é, né? Ainda é muito bem definida. Então a cidade tende a crescer respeitando essa definição que já foi previamente feita. Essa é uma tendência. Além dessa tendência, você complementa com o fato de ser mais barato. E hoje tudo que é feito, antes você conseguia fazer os preços dos terrenos eram baixíssimos. Você conseguia implantar da forma que você quer. Hoje a preocupação é muito maior que os custos. Pela terra ser cara, etc. Então a forma mais barata de você fazer é respeitando a comunidade, você aproveita o espaço, questão de infraestrutura viária também, fica tudo mais facilitado. Então a tendência é essa forma. Pode passar aí. Bom, outra que a gente considera essa rua, essa ação de cimento da moda histórica também. É mais antiga. Não que a rua simplesmente hoje não seja boa. Assim. A ideia é fantástica. É uma ideia também que é inspirada em várias cidades europeias, até aqui em Buenos Aires mesmo, tem uma rua que fizeram isso. Tiraram os carros da rua e puseram apenas pedestres e lojas, incentivando a pessoa a caminhar, usar as casas, usar o meio urbano naquele ponto. Então, a ideia foi essa, simplesmente, ao nosso ver, no centro da cidade, você pode repetir essa ideia em vários outros locais. Infelizmente, nós só temos lá simplesmente, viavelmente, e ainda assim, ainda está de forma efetiva, porque carro passa por aí. A gente tem a calçada, a gente tem o paralelepípedo da calçada, ou seja, deveria ser só pessoas passando pedestres no carro. E não passa carro junto com a pessoa, o que é pior, na verdade, pode ter acidente e tudo mais. Então é uma perda de potencialidade que a gente acha, e a falta disso diminui, a falta de exemplos como esse, aqui repetidos na cidade, sobretudo no centro, que é onde deveria ser maior, faz com que nós nos relacionemos menos com a cidade, passemos a ficar mais tempo dentro do carro e não vivenciemos melhor isso aí. Termina não atraindo as pessoas para lá. Pode falar, Bruno?
outra coisa, eu não sei se você concorda com a falar em Teresina, está tendo muito mais prédio do que casa. E no meu quarteirão, por exemplo, eu morava na Avenida Jockey Club, em que hoje em dia tem o Show Pizza, sabe já? Pois é. Aí lá no quarteirão da frente eram várias casas, hoje é só um prédio, aquele vermelho com branco, classe Maggiore. E, tipo, qual a tua opinião? Tu acha que descaracteriza a cidade pelo fato dela ser antes sempre cheia de casinhas, quadradinhos e agora sem prédio? É fantástico esse ponto também. A tendência do urbanismo moderno, quando eu falo de urbanismo, eu falo do estudo do urbos da cidade. A tendência moderna de toda cidade que tende ao desenvolvimento é a verticalização. Se você espalhar a cidade horizontalmente, se você fizer edificações como Paris, por exemplo, Paris, você limita o gabarito altimétrico, não tem nenhum prédio lá em Paris com mais que 6 andares, por exemplo. Então eles limitam a altura dos prédios. É um partido para tentar preservar aquela característica, a hierarquia da torre, né? Tem lá. Então existe cidades que têm legislação específica para barrar isso aí, mas por motivações históricas. É um caso à parte. A tendência natural é que se verticalize sempre, à medida que a cidade vai crescendo, porque quando você horizontaliza, quando você vai espalhando a cidade para a periferia, você gera uma série de inconvenientes. Você tem que levar o poder público. Se você tem aquela demarcação do território da cidade, porque a gente está se alugando, isso é importante, né? A gente está falando. Se você tem uma demarcação da cidade, no limite urbano da cidade, por mais que tenha uma casa que fica a 10 km, 15 km da casa vizinha, é a obrigação da prefeitura, se está dentro do limite urbano da cidade, levar toda a infraestrutura de ônibus, de coleta de lixo até lá. Então é caro, sai caro para o município estar horizontalizando, mais expandindo para a periferia. E até mesmo pela própria urbanização da cidade. Imagine você que a periferia, pelo menos, exceto os condomínios residenciais, que é uma modinha você levar para a periferia, mas a periferia para, a via de regra, é para as pessoas que não têm um poder coletivo. Geralmente são as pessoas que trabalham na sua casa, empregados, domésticos e tudo mais. Imagine a qualidade de vida da pessoa que mora, por exemplo, no Jacinto Andrade, que foi você deve conhecer, aquele residencial de interesse social que foi implantado na zona bem na periferia da cidade mesmo. A pessoa vai pegar um ônibus ali, pega 2 horas para chegar no centro, perde 3 horas para chegar no trabalho e mais 3 horas para voltar. No final do dia ela perdeu 5, 6 horas dentro do transporte público. Imagina a quantidade de trabalho 8 horas, um expediente de 8 horas. Imagina a qualidade de vida que uma pessoa dessa tem. Qual tempo que ela vai ter para entretenimento, qual tempo que ela vai ter para lazer, qual tempo que ela vai ter para desfrutar da sua família. Então, tem a questão da humanização, tem a questão da infraestrutura que o poder público tem que levar até lá. Então, a tendência é verticalizar, se possível. Ao meu ver, essa é a minha opinião de arquiteto e de morador de Teresina. Infelizmente, eu espero que Teresina se mantenha desse tamanho por um bom tempo. Eu acho que a gente está atingindo um crescimento, um estágio de crescimento que eu considero ótimo, porque não tem tanta gente, a população não é tão grande, a cidade não é tão espalhada, então a gente tem certo comodismo de atravessar do centro até a periferia em 10 minutos, 15 minutos. Ou seja, isso para mim é um ponto positivíssimo para a nossa cidade. Então, a gente tem o luxo ainda de poder morar numa casa, num terreno de 10 por 30, de 15 por 30, construir uma piscina no fundo, de fazer um quarto com 20 metros quadrados. Essa é uma realidade que você não tem em cidades maiores. Em cidades de 1,5 milhão de habitantes, para cima. Você é obrigado a morar no prédio. E com aquele espaço apertado, muitas vezes desconfortável. Bom, pessoal, eu não poderia vai demorar muito mais. Eu não poderia encerrar, né, sem falar um pouco não posso falar só do relacionamento do usuário com a cidade de forma positiva. Eu tenho que também falar de quando esse relacionamento é negativo. Essa foto ela mostra o esgoto a céu aberto. Isso fica no bairro Novo Horizonte, na zona sudeste da cidade. É uma região, basicamente é uma grota, um canal que foi feito de modo artesanal para que receber todos esses esgotos provenientes, oriundos lá dos bairros
vizinhos ali, do Novo Horizonte, Liceu, Renascença, outros bairros ali do Morro, todos eles terminam jogando seus esgotos por aí, e você joga o esgoto de forma não tratada diretamente do canal, que escorre até o rio Cuti, que está a 1 km e 800 metros de onde essa fonte foi tirada, marca exatamente o começo dela. Então, nós somos convidados para fazer um projeto de urbanização dessa área, para resolver o problema dessa área, né? E já puxar uma série. Bom, tentando dar uma situada melhor em vocês, onde é que fica essa área, essa brota, com a pena. Bom, essa região aqui, essa faixa escura, é a maior orca urbana do Brasil, para quem não sabe, a orca lá do Liceu, essa faixa escura. Esse ponto verde aqui é uma estação que tem, e toda essa faixa escura aqui é o esgoto. Esse esgoto que eu mostrei na foto. Ele começa lá em cima, você tem todos os esgotos provenientes desses bairros mais ao norte, eles passam por aqui, por uma manilha de conversa, e desembocam aqui e vão escorrendo até o sul. Não dá para ver ali na foto, mas se você puxar o sul, questão de 150 metros já está ao rio. Já desembocaram direto aí. E fica o esgoto a céu aberto mesmo ali. E não precisa nem falar o que isso gera de ruim, né? Mas em relação ao usuário da cidade, que é o tema da nossa palestra, os ciclos da cultura e do urbanismo, algumas coisas são importantes serem faladas. Quando a gente foi chamado para fazer esse projeto de urbanização dessa área, para resolver esse problema, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com a população, conversar com as pessoas do bairro, para saber a imagem que elas tinham do local, o que elas pensavam. Assim, a gente pediu para que elas desenhassem tudo que ela via na cabeça, tudo que ela imaginava no lugar que ela morava. E nós tivemos algumas conclusões, uma delas. As pessoas que moram nessa faixa, que ladeia o esgoto, elas têm uma impressão completamente diferente das pessoas que moram nessas posições mais afastadas do esgoto. Essas pessoas que moram mais afastadas do esgoto, elas sabem da existência dele, só que terminam passando por essa vida aqui, não é mesmo? E terminam nem percebendo o esgoto. Mas por lá, essa passagem sobre a entrada, e terminam nem se relacionando, nem percebendo, e nem dando muita bola para aquilo, que não é correto como cidadão. Afinal, é o bairro deles. As pessoas que moram, de fato, aqui do lado, elas têm um relacionamento terrível com ele, fonte de vergonha e tudo mais. E sempre quando lembro do esgoto, lembro também de ser um local que atrai marginalidade, atrai proliferação de mosquitos, etc. Nós marcamos aqui, também foi baseado nessas entrevistas que nós fizemos, alguns marcos, alguns pontos que eles lembraram, os moradores da população mais lembrou quando se falava desse esgoto, desse grotão, que a gente chama. Esse ponto, que é o condomínio Jardins, que é um condomínio residencial de apartamentos, que foi implementado aqui. Aí mais um campo de futebol nessa área, mais ao sul ali naquela mancha verde maior, uma granja, né? E o esgoto, provavelmente dito. Bom, vamos passar? Bom, essa é mais outra foto para a gente ver como é que é. O esgoto que desce aí, vai até o rio, vamos passar aí. Essa é outra foto que eu mostrei também, como é que é lá. É uma faixa de terra de mais ou menos 40 metros, em alguns pontos de largura, considerável. Bom, outra coisa, o que gera aí? É interessante assim, a gente analisar como isso se relaciona com o que isso interfere na vida das pessoas. As pessoas de lado do esgoto, elas não têm a menor relação com as atividades que são desenvolvidas do outro lado. É como se fossem duas cidades diferentes. Assim. E por conta da falta de permeabilidade de fluxo, tem pouquíssimos locais de passagem de um lugar para o outro. Então existe essa barreira física bastante forte. Pode passar aí, por favor. Bom, esse é outro mapa que nós fizemos também, baseado nas imagens que eles consideravam ruins e as imagens que eles consideravam boas da região. As boas são essas imagens amarelas aqui, que é o condomínio residencial que eles viam,
condomínio residencial e também aquela faixa menor, que é uma brecha, como são empreendimentos recentes, e eles consideram isso como pontos que podem trazer a mudança no panorama atual. Porque esse vermelho maior é uma granja que também contribui. Se eu mostrasse o esgoto, tem uma granja aí no meio do ambiente urbano que aumenta a questão da proliferação do odor, etc. Bom, esses desenhos aqui, foi eles fizeram, né? Vai ilustrar o lugar que eles moram. Sempre nesse mesmo lugar que eles moram, eles lembram disso, do esgoto, do lugar para marginal, lá embaixo, do bebida, essas coisas. E, de modo geral, percebe-se que a imagem que se apresenta mais marcante, sem dúvida alguma, é do canal, né? Sempre associada a aspectos negativos. A escura, uma depósito de fonte possível para marginal. Bom, o que a gente fez? Vou mostrar aí para vocês. A gente fez um projeto para resolver o problema desse local. O que a gente tentou fazer aí? A gente vai mostrar um videozinho aí para vocês entenderem bem a ideia que nós tivemos para resolver esse problema. Foi o que nós fizemos. A gente primeiro fez uma ideia de tratar o esgoto, já que o esgoto não pode ser retirado, porque temos referências desse bairro, tem que tirar. Então, de tratar os esgotos, né, antes que eles chegassem naquela mangueira para escorrer para o rio. Ou seja, a gente usou uma técnica, jardins filtrantes, para escorrer essa água, para daí já ser jogada limpa. Além disso, nós estabelecemos vários pontos de passagem de um lugar para o outro, estabelecemos praças, urbanizando a água. Então, um videozinho, deixa eu ver. E nasce com a sua arquitetura como o Leão Bolívar, através dos contornos de suas esquinas, ruas, praças e igrejas. Ele remonta as páginas abertas de sua história sem ter a necessidade de fechar. Então, eu quero falar basicamente para você valorizar, para você vivenciar, para você viver e respirar a cidade como forma de se melhor relacionar com ela e também de valorizar o patrimônio da cidade. Bom, a palestra que eu cheguei a falar para vocês hoje era isso. Eu vou passar como o computador ligar, mais 2 vídeos para você. Antes do vídeo aqui, televisão está planejada, pode confirmar que a arquitetura da cidade também é planejada? Hoje, para você construir, isso está previsto em legislação. Para você construir você construir uma parede de gesso na sua casa, teoricamente você precisa planejar aquilo, precisa submeter a aprovação de obras municipais, etc. Então, a legislação exige isso. Você planejar o que você for construir. E, às vezes, acontece por falta de gerência, de logística, de fiscalização, nem sempre isso acontece, termina você vendo coisas que você olha, baixa o olho e vê, não, isso não é planejado. E, de fato, não é, ou pelo menos, mal planejado. Pela falta de logística, de fiscalização. Nós podemos, enquanto o Moisés está utilizando o vídeo, nós podemos abrir para os questionamentos, certo? Aqueles alunos que não fizeram seus questionamentos, eles estão comigo, porque a palestra já está se findando. Vou mostrar outro vídeo agora que foge um pouco do tempo da palestra, mas é o que eu tenho trabalhado ultimamente na parte de arquitetura hospitalar. Não que eu faço só isso, eu faço desde banheiro até hospital, mas é o que eu tenho especializado. E eu vou mostrar para vocês, isso é mais para o público que se interessa mais pela arquitetura. Pessoal, eu gostaria de agradecer toda a atenção de vocês. Eu falei lá no início da palestra, para mim hoje é um dia muito importante, feliz por estar voltando ao colégio depois desse tempo todo fora, né? Muito profissional agora, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que por um segundo sequer vocês tenham esquecido que vocês estavam tendo uma aula de arquitetura e vocês desfrutaram do que eu estava falando. Eu espero que com essas 2 horas
quase 2 horas que a gente tem falado aqui. Vocês não têm percebido que tem sido 2 horas, mas é agradecer a atenção e dizer que nós estamos à inteira disposição de todos vocês para continuar respondendo perguntas por todo esse espaço, ou outro espaço. A gente tem nosso escritório, que a gente mudou há 2 anos, e a gente mudou nosso projeto lá, mas também vai ter portas abertas para receber vocês, para alguma dúvida, quem se direcionar para essa área da construção civil, quiser algum conselho, alguma conversa, a gente está à inteira disposição. Vocês podem pegar contato com o professor Vieira, vocês podem também procurar no Google lá, Arquiteto José Júlio, vai ter também, dá para achar fácil. E é isso, obrigado pessoal. Obrigado. Pronto, gente. Já estamos terminando. Pensa de vocês. É muito marcante esse momento, certo? Agradecer também a presença do Moisés, o convite dele estar aqui falando sobre a sua arquitetura, falando dos seus projetos, das suas ambições, dos seus sonhos, dos seus desejos, e dizer que a história, né, eu como amante da história, ela tem um olhar diferente em torno da arquitetura, né? Por quê? Porque a história é subjetiva, ela é recheada de emoções, de desejos, né? E a arquitetura não, a arquitetura em si, como ele coloca aqui, né, como ele explicou muito bem, é algo muito técnico, é algo muito mecânico. Mas, na fala do Moisés, ele conseguiu dialogar com a história. Justamente esse era o meu objetivo, fazer esse casamento entre a história e a arquitetura, certo? E dizer para vocês que a minha contribuição como historiadora é justamente fazer com que o meu aluno, a partir de hoje, amanhã, quando vocês chegarem na escola, certo, ter uma outra visão da cidade de Teresina. Se vocês conseguirem ter essa outra visão, eu já ganhei tudo. Porque isso é a minha missão, é fazer com que o meu aluno tenha a sensibilidade de olhar esses prédios e chegar à conclusão que ele tem uma memória e que você se identifique com ele, certo? Então,